Que vêm à memória. A partir da década de 30, em Portugal e Espanha, viveram-se momentos difíceis com as guerras e as ditaduras. Foram anos de fome, falta de trabalho e dificuldades que revelaram também outra realidade, a da solidariedade que uniu as populações. Procurámos ouvir memórias desses tempos, deste e do outro lado da fronteira. A aldeia é cada vez mais um arquivo de memórias. Montalvão não deixa esquecer aqueles tempos em que os meninos se fizeram homens. A guarda-cabras, ou aquilo que apanhavam, o porcos, ou seja, perus e tudo. E, por volta dos 12 anos, havia logo o desejo de começar a trabalhar. As primeiras tarefas que faziam era lavrar. Nesta casa são por demais conhecidas as adversidades de uma crise profunda. Nos anos 30, ainda antes de aprender a escrever, Simplício fez-se à vida como gente grande. Os meus pais traíram da escola. Ia a Sanzagal de um pastor, que era ajudante do pastor. Por exemplo, o pastor era um homem e metia um cachorro para ajudar. Não sei que nós vimos ganhar mais que, naquela altura, 25 tostões a 3 mil reais. Por dia? Por dia. Dava para quê na altura? Dava para pouco. Pouco, mas bem mais que nada. Trabalho era significado de algo para comer. Sem salário, eram muitos os que trabalhavam a troco de uma refeição diária. Essa crise era uma crise vivida, mas vivida com alegria. E agora parece-me que a fartura que é que provoca essa tristeza da crise. Julgo eu. Porque naquela altura havia muita alegria. Vocês estão mal habituados agora? Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que sim. Porque nessa altura punham a fome de lado, iam para o baile, cantava-se, mesmo até nos trabalhos se cantava, e agora no contrário. Carmen continua a cantar, diz-se mulher de coragem numa vida difícil. Agora também se juntei muito. Eu também me juntei com meu marido. Ele gostava de mim, eu gostava dele, a juntarmos. Não tínhamos nada, nem ele tinha, nem eu tinha. Éramos muito pobrezinhos, tanto faz de um lado como de outro. Crianças dos meus filhos estavam na escola já, 2, e aqui ele dava de como eu não tinha. E vinha cá acima, qualquer pessoa me dava uma esmolinha, uma metadinha de pão ou um quarto de pão. Mas agora, graças a Deus, estamos ali senhores no lar, temos muitas farturas, estamos muito afiadinhos, estamos muito bem tratadinhos. E às vezes até choro, o que se ali avanta e a fome que a gente passava. Apesar de longínquas, as memórias da fome são difíceis de apagar. Era uma sardinha de medida por 3 ou 4. Petida ali, alguns queriam a cabeça, que era a parte maior, que era o mais ruim, e outros queriam comer, outros que a parte do rabo. E assim se matava a fome? E assim se passava a coisa. O trabalho, sempre ligado ao campo, sazonal e incerto, ocupava os homens entre a pastorícia, as sementeiras, a ceifa e a debulha. Mais raros eram os serviços da construção, por isso a procura por uns centavos era a luta do dia-a-dia. Juntava-se um monte de gente lá à porta da igreja, depois aquele que queria trabalho, lavradores, que havia aí muitos, agora não há nenhum, iam lá escolher aquele que mais lhe agradava. Está a compreender? Aquele é o melhor trabalhador, dá para mim. E levava-os ao dia, era? Pois, ao dia. Aquele que tinha fome de mais rio ficava lá. Com poucas casas onde servir, muitas mulheres encontravam em Espanha, ali ao lado, trabalho com tanto de duro como de clandestino. A ceifar trigo, ceifar aveia, o que lá havia semeado. Ia para a Espanha? Pois. E porquê em Espanha? Porque ia para a Espanha. Porque não havia aqui. Dava-me mais alguma coisinha, como o dinheiro espanhol rendia mais, dava-me mais alguma coisinha e a gente ia para lá. É 500 metros. Quanto tempo, mais ou menos? 5 minutos, já chega, até ali. É ténue a fronteira entre Portugal e Espanha, aqui separados apenas por um Tejo magro, ainda assim intransponível, 5 dias por semana. Entre segunda e sexta-feira, quem o quiser fazer, só mesmo de barco. Nos tempos de Franco e Salazar, a ponte que ligava os dois países foi demolida. Agora só é possível passar por esta barragem que, por questões de segurança, a Iberdrola mantém fechada durante a semana. Se a crise o permitir, a ligação definitiva será construída ainda este ano. 3,5 milhões de euros de fundos comunitários e verba da Junta de Extremadura. Aí estamos. Bom dia. Buenos dias.
Montalvão do lado português e Cedilho do lado espanhol são um decalque quase perfeito. Hoje, com 300 habitantes, ainda guardam as memórias da verdadeira austeridade. Soy Francisco Robledo Robledo. Nací en Cedillo el 2 de abril de 1927. Passou pela Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial e 37 anos de ditadura de Franco. Que en 1946 murieron en Cedillo 6 personas al hambre. Al hambre, que eso es triste, ¿eh? Pues eso fue la verdad. Lo peor que yo he conocido de la historia de España. Com fortes racionamentos em que o pão, mesmo adulterado, era a única coisa para comer. En 2 panaderías o 3 que montaron aquí en Cedillo, donde le echaban ya una mezcla tremenda al pan. Yo no sé qué mezcla harían, que era el pan medio negro y medio blanco. Había hombres que iban andando y como estaban tan delgados y tan esos, los pantalones les sobraban por todos los sitios. Já por esta altura, Portugal era visto como o vizinho pobre, mas foi em Castelo Branco que Francisco encontrou trabalho e um patrão que nunca esqueceu. Me cogió un afecto que quería que yo me quedara en aquel pueblo y me buscaba allí una rica para casarme conmigo. Ya me vine para acá, que fue cuando ya entré en Quintas y me tuve que incorporar al servicio militar. Estaba en el cuartel y me llamaban: Robledo, ven para acá, que tienes un giro que viene de Portugal. El hombre aquel, fíjese lo que me quería, que me mandaba 20 escudos. Luxo em tempos de ditadura, quando comer não era obrigatório, trabalhar muitas vezes só na clandestinidade e ter filhos em berço de pau era sinal de esperança. Tão perto, mas de fronteiras fechadas, Portugal e Espanha comunicavam por contrabando. Contrabando não tinha veredas, ainda tínhamos outra. Quando chegávamos ao rio, noites de frio, neve e geada, chegava ali da tofa, tem tudo fora e para dentro da água. No ano que acabou a agarrar lá, apanharem-me lá, darem-me uma sova que me matando. Se não fosse um que me disse, não, eu conheço o muchacho é de um pueblo que se chama Montalvão-que é aqui. De um lado para o outro seguiam produtos, muitas vezes de primeira necessidade. Trazíamos lá coisas também, açúcar e bolachas e coisas. Levávamos e trazíamos. Levavam o que havia lá e traziam Pois, e levávamos às vezes lá com um de chouriço e teucinho que não havia lá. É que era o jogo do gato e do rato. Eles sabiam as nossas manhas, mas nós também sabíamos as deles. O que eles procuravam para se esconder, a gente procurava para os apanhar. Se pedia uma mala ou duas, todos pagávamos aquele em conjunto. E a gente chorava. Levávamos o de voia onde o comprávamos, e depois trevemos, ficávamos sem olho. Quer dizer, compravam fiado o café. Comprávamos sem dinheiro. E depois, quando o trazíamos, íamos a pagá-la. Quando o trevem, tinha que esperar que a gente arranjasse dinheiro para pagar. São mais do que evidentes as diferenças do ontem para o hoje. A crise, que para muitos é dramática, é aos olhos dos mais velhos de gravidade relativa. E havia uma coisa que me impressionou já na minha criação, que era a seriedade das pessoas. Eles podiam estar com fome ali no monte. E ali ao lado havia hortas com comida e ninguém roubava. Uy, esto no es crisis, hombre. Esto es solo el nombre. Não sei o que se vai passar. Não sei, Deus queira que não seja como que se passou. Cuando un país cae en desgracia, los otros ayudan todos. Hoy en día no es como en aquella época que caían en abandono todo aquel que perdía los recursos. É uma forma diferente de